5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 26. A graça e a paz de Jesus Cristo seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. O capítulo 26 de Provérbios pode ser dividido em 6 partes. A primeira parte fala sobre a honra, e o versículo 1 e 8 nos falam sobre esse tema. No verso 1, como a neve no verão e como a chuva na sega, assim não é conveniente ao louco a honra. E no versículo 8, como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. A primeira parte de Provérbios 26, quando nós lemos esses versículos 1 e 8, nos ensinam que a honra é um reconhecimento de alto valor pelos serviços ou contribuição e relevância que uma pessoa ofereceu para alguém ou para a sociedade. Existem várias formas de se dar honra. As notas obtidas em avaliações escolares e nos resultados alcançados em uma pesquisa, no trabalho, quando são excelentes, trazem a honra por meio de prêmios, em títulos, em dinheiro, em bolsas de estudo, para valorizar aquelas pessoas que mais se dedicam, que mais se empenham. Dar honra para quem não realizou um trabalho de excelência, que não se dedicou o suficiente para conquistar bons resultados, é falta de amor com o próximo. Porque quando você dá honra para uma pessoa que não fez tudo que deveria ter sido feito, você leva essa pessoa que está sendo honrada a pensar de si mesma que ela está bem, que ela não precisa crescer, que ela não precisa se desenvolver. E isso faz com que ela não se comprometa em fazer mais e em elevar o seu nível e seu padrão de excelência, fazendo com que essa pessoa que é honrada sem merecer, que ela se torne uma pessoa fraca. Além disso, quando você dá honra para uma pessoa que não trouxe resultados, você está desperdiçando seus recursos, como o versículo 8 fala. Imagine colocar uma pedra de ouro para ser lançada em uma funda, para ser usada como pedra para um estilingue. Você está jogando fora os seus recursos. Quem coloca a pedra para lançar em uma funda está trazendo prejuízos para si mesmo. Paulo ensina na carta que escreveu para os Romanos, no capítulo 13, no versículo 7, dai a cada um o que vocês devem. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A honra deve ser dada a quem merece, para prestigiar o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho, o seu esforço, os resultados positivos que foram alcançados. Imagine se uma pessoa recebesse um prêmio Nobel sem ter oferecido uma contribuição que realmente fez diferença na sociedade. Isso provocaria uma sensação de injustiça, uma sensação de que o prêmio Nobel não tem valor, não tem sentido nenhum. Então, é necessário dar honra a quem tem honra. E muitas pessoas querem ter honra diante de Deus, mas não querem dedicar o seu tempo para a oração, para jejum, para a leitura bíblica, para a obra e o reino de Deus. Reclamam das bênçãos que o próximo recebe, mas não querem fazer o que a pessoa abençoada tem feito. Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Eliseu, Daniel, Jó, Jeremias, todas as pessoas que foram honradas por Deus mostraram a sua dedicação, a entrega da sua vida para Deus. As pessoas que têm muita saúde são pessoas que
praticam esportes, que escolhem o que comem. Elas não comem tudo o que querem. Elas cortam o açúcar, o refrigerante, as bebidas, as comidas cheias de gordura, acordam cedo todos os dias, fazem leituras para desenvolver as suas mentes, para poderem estar prontas para responder aos desafios da vida. As pessoas que prosperam estudam bastante o seu ramo de negócio, buscam várias fontes de renda para atenderem muitas pessoas. Quanto mais pessoas nós atendemos, maior a recompensa. Toda honra vem em função de trabalho, dedicação, empenho, esforço e mérito daquele que a recebe. E isso não pode ser tomado para aquele que não faz nada. Um outro ensino sobre a questão da honra é que muitas vezes as pessoas não dão a honra a quem a merece. Muitas vezes a pessoa que está no cargo para dar a honra ao seu subordinado tem inveja do subordinado pelos resultados que ele trouxe. E ao invés dele valorizar aquele que está trabalhando, se empenhando e se dedicando, ele não dá honra para quem merece e dá a honra para uma outra pessoa que é seu amigo, que é muitas vezes o amante ou a amante, ou porque a pessoa torce para o mesmo time ou faz as mesmas coisas que ela faz. Quando uma pessoa toma esse comportamento de dar honra por questões de amizade, favoritismo ou qualquer outro tipo de envolvimento que não seja em função do mérito, ela gera um desequilíbrio. E a pessoa que merece a honra, cedo ou tarde, em razão dessa situação, sairá dessa empresa, sairá desse lugar, e esse negócio pode vir a sofrer uma falência em função da má administração quanto à questão da honra. O segundo tema de Provérbios 26 fala sobre a lei da semeadura. E a lei da semeadura é tratada nos versículos 2 e 27. O versículo 2 fala assim: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quando nós vemos o voo de um pássaro, nós olhamos aquele espetáculo, mas nós não sabemos quando o pássaro voará para a direita, para a esquerda, se vai subir mais alto ou se vai pousar. E onde ele vai pousar? Nós não temos controle sobre o voo do pássaro. Só o próprio pássaro sabe quais os caminhos que ele está percorrendo no seu voo. Mas aquilo ali serve como um espetáculo. A maldição é algo que nós também não temos o controle sobre os caminhos que ela percorre. A única coisa que sabemos é que é certo que no voo da maldição ela certamente visitará e certamente pousará no caminho daqueles que fazem o mal. O que o versículo 2 nos ensina é a lei da semeadura. Assim como nós não temos controle sobre o voo do pássaro, nós não temos controle sobre as consequências do que nós fazemos. A maldição, ela nunca vem sem motivo. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você plantou algo que traz a maldição, ela voará sobre a sua vida. E o versículo 27 fala também sobre a lei da semeadura, dizendo que o que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Preste atenção naquilo que você faz. Não abra covas. Preste atenção no que você fala, em como você segue a sua vida, naquilo que você come. Por exemplo, se uma pessoa come de maneira inadequada, em excesso, ela está abrindo uma cova. Está cavando obesidade, diabetes, problemas na sua saúde mental, problemas nos seus pensamentos.
desequilíbrios, em razão de não fazer o que tem que ser feito. Então, veja se você não está cavando para si uma cova. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. Veja em que circunstâncias você tem se intrometido. Você tem se intrometido em confusões alheias, problemas dos outros. Preste atenção, porque o problema do outro pode ser um problema do tamanho de uma pedra. E se você se envolver nisso, se você colocar a sua mão nisso, isso pode rolar contra você. O terceiro assunto de Provérbios 26 é o assunto que toma a maior parte dos versículos de Provérbios 26. Nós podemos dizer aqui que Provérbios 26 apresenta um tratado sobre a tolice, sobre o ser tolo. Nós vemos vários versículos que falam sobre a tolice. Veja aqui o versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Se você for uma pessoa que age sem sabedoria, que é uma pessoa tola, o que você vai ganhar da vida são varas nas costas. Você vai ter resultados que vão trazer prejuízos, desgraças, humilhações por tomar decisões erradas. Então o versículo 3 fala para não ser tolo, buscar a sabedoria. É um convite para a importância da sabedoria, para se livrar de receber a vara nas costas. Versículo 4. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia. Estultícia é tolice. Não respondas ao tolo segundo a sua tolice, para que também te não faças semelhante a ele. O versículo 4 ensina que quando um tolo conversa com você, você não deve responder no mesmo tom, da mesma forma. Você não deve ser sarcástico, ou agir com ironia, ou agir com desprezo. Fique em silêncio. Evite uma discussão que é fútil e que não vai trazer resultado nenhum. Versículo 5. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, segundo a sua tolice, para que não seja sábio aos seus olhos. O versículo 5 apresenta o contraponto do versículo 4. O versículo 4 aconselha a não responder com sarcasmo, com ironia, com desprezo. E o versículo 5 ensina o lado oposto. Ensina que, se você resolver responder ao tolo, então responda de uma forma sábia. Responda conforme a tolice da pessoa. Responda de uma maneira que a pessoa perceba que o que ela está fazendo é muito tolo. Responda de uma forma que a pessoa possa perceber o seu erro, de tal maneira que ela não se julgue sábia, de tal forma que ela perceba que ela precisa mudar o seu caminho. Então, os versículos 4 e 5 pode parecer que existe uma contradição, porque o 4 fala, não respondas ao tolo, mas o versículo 5 fala, responde ao tolo. Então, quando nós lemos esses versículos em separado, pode gerar uma dúvida. Como assim? O 4 fala para não responder e o 5 fala para responder. É que o 4 está falando para não responder com sarcasmo, ironia e zombaria, no mesmo tom, na mesma frequência do tolo. Porque se você faz isso, você se torna igual a ele. Mas o versículo 6 mostra como que você deve responder. Você deve responder de uma forma que você dê instrução, dizendo o que você está fazendo é errado por causa disso, e disso, e disso. E se você continuar nesse caminho, você vai ter a ruína, a desgraça. Quando você repreende, responde ensinando, isso mostra para o tolo que ele é tolo, para que ele não se julgue sábio. No versículo 6, nos mostra que os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Esse versículo 6 deve ser lido junto com o versículo 10. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Então, os versículos 6 e 10 nos ensinam que você nunca deve contratar um tolo. É necessário
fazer um bom recrutamento nas pessoas que você escolhe para fazerem parte da sua equipe e um bom recrutamento nos amigos que você escolhe. Porque quando você escolhe pessoas tolas para andarem com você, é como se você cortasse os seus pés. Os nossos pés nos levam aos lugares em que nós queremos ir. Quando o texto no versículo 6 fala os pés corta aquele que manda mensagens pelas mãos de um tolo, e que o versículo 10 fala que é como um besteiro que espanta a todos, aquele que assalaria, aquele que contrata um tolo, ele está dizendo que você não vai chegar aos seus objetivos. Você não vai alcançar os resultados que você espera. Mas, pelo contrário, você vai beber o dano, ou seja, beber fala que você vai engolir, você vai beber o prejuízo pelo fato de contratar um tolo, pelo fato de mandar mensagens pelas mãos de um tolo. Então, preste atenção no seu recrutamento de amigos e no recrutamento de pessoas que trabalham na sua equipe. Também o tolo, não adianta nada o tolo estudar e conhecer palavras sábias. Porque os versículos 7 e 9 falam que 7, como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. E o 9, como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Os versículos 7 e 9, portanto, falam que a sabedoria na boca do tolo é como as pernas do coxo. Elas são frouxas, elas não trazem resultado. Ou elas são como o espinho que entra na mão de um bêbado. O bêbado está tão bêbado que se você colocar um espinho na mão dele, ele nem sente. Em outras palavras, a sabedoria na boca de quem não faz, de quem não pratica, não adianta de nada. O que os versículos 7 e 9 nos ensinam é que o tolo é aquele que pode até saber o que fazer, mas ele não faz, ele não executa. Mais importante do que você saber é você realizar, é você executar. Não adianta ser médico e viver bebendo e fumando. Não adianta ser advogado e sair pelas ruas praticando crimes. Não adianta dizer que é um religioso, que é uma pessoa que frequenta uma igreja e andar em bebedices, em mentiras, em adultério e prostituição. Além disso, o versículo 11 fala aqui, como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo, que reitera a sua estultícia. Então, aquele que é tolo e que repete no mesmo erro é a mesma coisa que um cão que volta ao seu vômito. E por último, existe mais esperança naquele que é tolo do que aquele que se julga sábio. Veja o versículo 12. Tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. O que o versículo 12 ensina é que a pior coisa que pode tomar conta da vida de alguém é a pessoa achar que sabe tudo. Aquela pessoa que sabe tudo e que não aprende nada com ninguém, que não tem um coração ensinável, um coração pronto para conhecer novas coisas e aberto para aprender, é pior do que um tolo. Esses são os versículos que falam sobre tolice. E a reflexão nesses versículos nos ensina a importância da sabedoria. Que quem tem sabedoria vai colher resultados diferentes, vai colher os resultados da honra, da riqueza, da prosperidade, vai ter melhores relacionamentos, uma vida melhor e uma vida mais abundante. Então fuja dessas questões de se envolver com o tolo, de responder ao tolo na mesma frequência, responda ao tolo com sabedoria. Preste atenção naquilo que você tem feito. Faça as coisas que você sabe que precisam fazer, para que você não fique como o tolo, cujo provérbio na boca pende frouxa como as pernas de um coxo, ou como o espinho que entra nas mãos do ébrio. Quando você errar,
Aprenda a lição e não repita o erro, para não ser como o cão que volta ao vômito, e não seja sábio a seus próprios olhos. O quarto tema de Provérbios 26 é sobre a preguiça. Os versículos 13, 14, 15 e 16 falam sobre isso. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. 15. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Então, o preguiçoso é aquele que, versículo 13, sempre encontra uma desculpa para não fazer o que faz. Ele fala: tem um leão no caminho, tem um leão na rua. Pare de arrumar desculpas para fazer o que precisa ser feito. Versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Os preguiçosos amam o sono, amam a cama. Lá em Provérbios, no capítulo 6, fala que aquele que vive na preguiça, ele um pouco para dormir, um pouco para ficar na cama, um pouco para encruzar os braços. Assim, o ladrão, a fome lhe virá como um ladrão e como um homem armado. Então, pare de ficar amando a cama. Acorde mais cedo para orar. Acorde mais cedo para ler a palavra. Acorde mais cedo para reservar mais 30 minutos para ler um livro, para aumentar o seu desenvolvimento pessoal. Coloque mais 30 minutos para praticar uma atividade física. Coloque mais tempo para ler sobre o que você vai se alimentar. Tire todos os alimentos que trazem prejuízos e danos na sua saúde. Busque mais 30 minutos para ler sobre investimentos e aplicações financeiras, para que você possa administrar melhor o seu dinheiro. Aumente o tempo, incluindo essas pautas na sua vida, para que você tenha uma vida mais abundante e mais próspera. Não viva com preguiça na cama. Versículo 15, o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. O versículo 15 fala sobre a lei do menor esforço. O preguiçoso é aquele que sempre vai fazer um trabalho medíocre, mediano. Ele faz o que é necessário. Ele fala assim: já fiz, já está bom, não precisa fazer mais. Para que fazer melhor? Essa é a questão do preguiçoso. Ele procura fazer o mínimo. Veja que o versículo 16 completa essa ideia. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O preguiçoso, ele faz o trabalho pela metade, sem perfeição, e ele fala: já está bom. E aí, os homens que respondem bem são aqueles que sempre estão buscando aperfeiçoamento, sempre estão buscando melhorar aquilo que fazem os resultados. Nós sabemos que as crises econômicas, as situações de desemprego, vêm de tempos em tempos. Quem vocês acham que será demitido quando uma crise econômica vier num certo período de tempo? O preguiçoso, aquele que faz o trabalho comum, normal, que não faz nada de extraordinário? Ou aquele que está sempre buscando resultados melhores para a empresa? Nem precisa responder que as primeiras pessoas que são demitidas são aquelas que não trazem resultado, que fazem apenas o básico. Aqueles que trabalham e que trazem resultados e que estão contribuindo, colaborando para o aperfeiçoamento dos processos do trabalho vão ficar na empresa. Então o preguiçoso, ele pode pensar: mas eu não vou ganhar a mesma coisa se eu fizer do jeito que eu estou fazendo ou se eu fizer com toda a dedicação que o outro está fazendo. O preguiçoso, ele acha que ele é mais sábio, que ele é mais inteligente, porque ele está usando menos esforço. Mas, na verdade, ele está cavando a sua desgraça. Por quê?
O preguiçoso é aquele que não quer estudar, ele não aprende a investir, não aprende a formar a sua reserva de emergência, não aprende sobre investimentos futuros. Quando de repente ele fica desempregado, ele fica sem nada. Ele, por não pensar no futuro, ele não tem como garantir a segurança da família. Isso pode levar a desajuste financeiro no futuro, trazendo fome, trazendo a perda da casa, do carro, desequilíbrio na família, tristeza por ver que os filhos podem passar privações por não terem tudo o que tinham anteriormente, e isso tudo pode gerar um futuro divórcio. O quinto tema em Provérbios 26 fala sobre confusões, sobre se entremeter em confusões. Versículo 17: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Não se intrometa em problemas das outras pessoas se você não está se metendo para resolver. Quando existem problemas de agressão física na casa de vizinhos, quando você vê que uma criança está sendo agredida, quando você vê que um animal está sendo espancado, quando você vê que está ocorrendo algum risco de vida, de integridade física ou na saúde das pessoas, você tem o dever de telefonar para a polícia, de chamar as autoridades para que tomem as providências. Mas você colocar a sua mão em algo que não é da sua responsabilidade, que não é da sua área de ação, é tolice. Proceda de forma sábia, chame as pessoas certas, mas cumpra o seu dever, de forma inteligente, chamando aqueles que devem ser convocados para resolver aquela situação. Outro ponto sobre contendas está no versículo 21. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Esse versículo 21 nos fala que existem pessoas que são contenciosas, que elas têm facilidade de arrumar encrenca com outras pessoas. Se você conhece alguém assim, afaste-se dessa pessoa urgentemente, porque essas pessoas que gostam de criar confusão, criar contendas, elas criam muitas inimizades. Você pode ser agredido, sofrer algum tipo de violência de forma inesperada, sem saber o motivo, só porque está andando com essa pessoa que é rixosa. O último assunto de Provérbios 26 fala sobre o poder da palavra, sobre a forma como nós devemos usar a nossa palavra. Versículo 18 e 19 nos falam assim: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Nunca use a palavra para zombar do próximo, para fazer brincadeiras, porque aquele que faz isso é a mesma coisa que quem lança faíscas, lança flechas, lança mortes. Fazer brincadeiras que zombam do outro, que são irônicas, podem causar a morte, a tristeza do próximo. Nós não fomos chamados para causar a tristeza no próximo. Aquilo que, como nós vimos aqui no versículo 2, como pássaros no seu vaguear e como a dorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quando você engana o seu próximo, fala palavras mentirosas para fazer brincadeiras, chocarrices, zombarias em relação ao próximo, você está criando uma energia na sua volta que é negativa. Assim como você está destruindo, ferindo, matando a outra pessoa pelo escárnio, pelo sarcasmo, pela zombaria, isso certamente vai voltar para você como maldição. Em algum momento vai voltar para você. Além de fazer com que você perca oportunidades. Quem age assim não é amado pelas pessoas. As pessoas vão dizer: ele é sempre zombador, vive fazendo brincadeiras com todo mundo.
não tem postura. Muitas oportunidades vão ser fechadas. Você pode continuar a ser assim, mas muitas oportunidades serão fechadas justamente por você ser assim. Cada um vai carregar as consequências daquilo que faz. No versículo 20 está escrito: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então o versículo 20 também está falando sobre o poder da palavra. A palavra que nós falamos, ela pode trazer a contenda ou a paz. Quando não existe lenha, não existe fogo. Quando você se afasta das pessoas que são maldizentes, que vivem criando contenda, você também abre espaço para que você tenha paz na sua vida. Versículo 22. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Muitas vezes você está escutando o fofoqueiro, você está escutando aquela pessoa que só fala mal da própria vida. Existem pessoas que têm uma arte de fazerem piadas para o mal, para que as pessoas deem risada, dizendo assim: olha só, eu estava passando por uma rua e de repente eu escorreguei em uma casca de banana e me levantei completamente sujo. Eles fazem essas piadas, isso é apenas um exemplo, para que as pessoas deem risada. Mas o tom da piada é um tom que só fala de coisas de desgraça, que só fala coisas negativas. Então, muitas vezes, a pessoa é divertida, é bem-humorada, mas o tom é sempre negro, é sempre para o lado negativo. Então, fuja dessas pessoas. Preste atenção no conteúdo do que é falado. Porque o versículo 23 fala: como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Imagine um caco coberto com restos de prata. Imagine o poder cortante desse caco. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. 25. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. 26. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. E o 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Eu li esses versículos todos, um atrás do outro em conjunto, porque eles trazem uma linha de raciocínio de aplicação prática, que é o seguinte: muitas vezes nós conhecemos pessoas que gostam de elogiar as outras, mas por trás do elogio existe uma inveja, existe uma intenção maligna contra a pessoa que está sendo elogiada. Então a pessoa, no coração, ela esconde inveja, mágoa pelo sucesso da outra. Mas ela vem e fala: como você foi bem nesse trabalho, como você foi bem nessa apresentação, e elas vivem cercando aquela pessoa que está bem-sucedida porque elas querem encontrar uma ocasião, um momento para poderem destruir essa pessoa. Então, quando nós lemos esses versículos, o 24, 25, 26 e o 28, nós vemos que Provérbios nos ensina a prestar atenção sobre as pessoas que estão à nossa volta, verificar quais são as verdadeiras intenções e prestar atenção se elas não estão sendo dissimuladas, se elas não estão escondendo alguma coisa no coração. O 24 fala, ó, aquele que aborrece, ou seja, aquela pessoa, na verdade, ela está querendo aborrecer, ela está querendo gerar um prejuízo. Aquele que aborrece, ele dissimula com os seus lábios, fala coisas boas, elogia você, mas no seu interior encobre o engano, ou seja, lá no coração dela, ela está com o engano, com a má intenção. Versículo 25, quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, ou seja, quando essa pessoa vem pedindo ajuda para você, dizendo, você pode me ajudar naquele trabalho, porque você é tão bom nisso que você faz,
esse elogio, você é tão bom nisso que você faz, você pode vir me ajudar? Quando te suplicar com a sua voz, não confie nele, porque 7 abominações há no seu coração. Por quê? 7 abominações, ele fala, o coração da pessoa está carregado de coisas negativas contra você. Versículo 26, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. Ou seja, ainda que o ódio, a raiva, esteja escondido no coração dela, vai chegar um momento em que a intenção má que ela carrega acaba se revelando, vai ser revelado. Então o versículo 28 completa esse raciocínio. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. A língua falsa, ela dá elogios para a pessoa. E a pessoa que é incauta, que não presta atenção, ela fica maravilhada, ela fica, nossa, como aquela pessoa sempre está me elogiando, aquela pessoa sempre me dá boas palavras. A língua falsa, na verdade, ela aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira, ou seja, quem vive elogiando o tempo todo, opera a ruína. Porque elogiar muito uma pessoa pode causar na pessoa elogiada um sentimento de orgulho, um sentimento de soberba, um sentimento de arrogância, que pode fazer com que essa pessoa um pouco mais à frente tropece. É melhor, às vezes, você receber a crítica, porque com a crítica você pode avaliar se você realmente se enquadra naquilo ou não, mas muitas vezes a crítica traz crescimento. Mas aquele que fica bajulando, você não sabe exatamente o que está no coração daquela pessoa. Então preste atenção com a forma como as pessoas usam a palavra perto de você. E preste atenção se você não tem feito isso com alguém. Muitas vezes isso passa despercebido. A inveja vem no coração e a gente fala, nossa, você fez tão bem aquele trabalho. E lá no fundo, os nossos olhos espirituais não perceberam, não passou perto, ficou no ponto cego. Existem pecados que nós não percebemos, que ficam no ponto cego, como quando nós estamos dirigindo e às vezes tem aquele carro que fica no ponto cego do retrovisor, do espelho lateral, que você não conseguiu perceber ali. Então, quem está lendo a palavra, querendo crescimento espiritual, querendo se aproximar de Deus, precisa prestar atenção nisso também. Essa é a meditação de Provérbios 26. Deus abençoe a todos. Amém.